olhando particularmente para as sondagens e para a importância que a televisão foi dando às sondagens, notou aqui alguma diferença em 1992 com o surgimento das televisões, o início da televisão privada? Considera que isso veio revolucionar um bocadinho o mundo das sondagens e da importância que foram sendo dadas às sondagens? Veio, sem dúvida. Sem dúvida. A introdução da televisão privada veio, digamos assim, revitalizar o setor das sondagens de opinião. E não só sondagens, mas estudos de opinião. Começou a haver, pois, concorrência, começavam-se a criar relações entre os mídia e certas empresas de sondagens, e não há dúvida nenhuma que isso levou a que o mercado, sobretudo o mercado das sondagens, crescesse. Mas não só, que os partidos políticos também adotaram as sondagens. Hoje em dia, creio que poucos partidos políticos não se socorrem de sondagens. Uns dizem publicamente, outros não dizem publicamente, mas lá vão encomendando as suas sondagens para ver certas coisas. Tá bem. Em termos olhando agora aqui um bocadinho para o reconhecimento social da profissão, da sua profissão, ao longo da sua carreira, foi sentindo que o seu trabalho, seja em termos profissionais, seja em termos pessoais, era reconhecido pelos pares, pelas chefias, pela família, pelos amigos? Sentiu-se reconhecido? Ora bem, eu não seria a melhor pessoa para responder, não é? Sim, mas foi aferindo algumas coisas, não é? Não, quer dizer, em relação à profissão, senti-me realmente reconhecido, na medida que há 2 anos me foi atribuído o prémio de carreira. É um prémio que poucas vezes era atribuído, e também agora poucas vezes é atribuído, e há 3 anos talvez foi-me atribuído o prémio de carreira, o que portanto demonstra que foi uma deliberação da profissão, portanto em princípio foi reconhecido. Me reconheceu alguma coisa. E a família e os amigos? Os amigos sim. Os amigos sim. Acho que os amigos me viam um pouco como a pessoa que podia opinar sobre certos motivos, porque, embora cumprisse as regras deontológicas e nunca revelasse os resultados, mas o que é certo é que as minhas opiniões se baseavam nesses resultados que eu conhecia. Claro, obviamente. De maneira que há alguns amigos, sim. Quanto à família, sim, mas curiosamente a família mais no aspecto de professor. Sim. Eu acho que aí a família olhava mais como o aspecto de transmissão de conhecimento de professor. Aliás, no INP fui professor de uma filha minha. Ai, que engraçado. Que me criou um problema gravíssimo. Claro. Que foi, e que resolvi da melhor maneira, é que decidi pedir à direção do Instituto que nomeasse um professor para fazer exame. Claro. Porque poderia não ser totalmente imparcial, não é? Bom, mas isso criou-me um segundo problema. É que a direção do Instituto não me aceitou o pedido e obrigou-me a ser eu. O que ainda mais problemas me criou. Claro. Portanto, a família mais realmente na área da investigação. Muito bem. E em termos globais, sente que a sociedade reconhece e reconheceu a profissão que desempenhava? Socialmente pensa que o seu trajeto, digamos assim, profissional e as profissões que desempenhava que eram reconhecidos socialmente? Se é valorizada socialmente? Eu acho que sim. Na parte, sobretudo, da parte de sondagem política, acho que sim. Eu, depois que fiz esta graduação na George Washington, fui convidado
para almoçar por vários políticos e, claro, não há almoços grátis. No fim do almoço lá vinha a pergunta. Lá vinha a pergunta. De maneira que, se isso acontecia, porque havia certo reconhecimento. Na parte académica, eu acho que também, de algum modo, sim, porque é gratificante às vezes estar num sítio qualquer, até no comboio, há pouco tempo, ia para o Porto, e veio, o senhor disse, não me conhece. Disse, olha, francamente não. Sua cara, não. Foi uma professora, não se recorda. E pronto, lá esteve. Ora bem, na realidade, como uma pessoa no comboio se levanta do seu lugar e vem falar comigo, é porque realmente alguma coisa ficou. E ficou. Muito bem. Professor, o que é que considera ter sido mais compensador de tudo, fazendo uma análise, uma apreciação global, olhando para o seu trabalho e para o trabalho que desempenhou, o que é que considera ter sido mais compensador em termos profissionais? Em termos profissionais e depois em termos pessoais, digamos assim. Do que fiz? Sim. Olha, em termos profissionais, talvez a publicação do livro sobre investigação em Marte Horizontes. Tive, efetivamente, muitos contactos, depois da publicação do livro, de pessoas que não conhecia, umas a pedirem-me que fosse falar a alguns sítios. Os meus amigos facebookianos multiplicaram-se em cadeia, de maneira que, talvez, em termos profissionais. Em termos académicos, no fundo, eu acho que o que é muito gratificante é as relações de amizade que consegui criar com todos os colegas de profissão e que, julgo eu, pelo menos, perduram até hoje. Fazendo também aqui um balanço, o que é que, olhando para si, para as suas características pessoais e para as suas competências, o que é que pensa que o ajudou mais a ter sucesso no desempenho das suas funções ao longo da sua vida? E o que é que mais sucesso? Para já, o ter dedicado grande parte do meu tempo livre a trabalhar. Segundo, efetivamente, a generosidade de muitos colegas que me transmitiram os seus conhecimentos. E julgo eu que sem rodeios e isso realmente contribuiu fortemente para, enfim, na carreira sem problemas ao longo dela. Depois também, realmente, as relações, creio que já acabei há bocadinho de dizer, as relações de amizade que foram criadas, que acho que realmente são amizades que perduram, e se as amizades perduram, realmente sinto-me gratificado por isso. O que é que gostou ao longo destas diferentes funções que foi desempenhando? O que é que gostava mais no seu trabalho e o que é que gostava menos? Gostava mais. Gostava menos era ter prazos muito curtos para fazer determinadas tarefas. Porque, normalmente, 2, 3 dias antes de acabar o prazo, começava a entrar num stress, com medo de acontecer qualquer coisa que acontecia sempre, nem que fosse a impressora que não trabalhava naquele dia. Bom, o que gostei mais é difícil. Se calhar gostou de muitas coisas. É difícil. Olha, o que gostei mais, talvez, foi o seguinte, era ser-me proposto um tema que eu gostava e começar a desenvolvê-lo. Dava-me realmente uma grande satisfação.
Sobretudo quando o tema era um tema que ainda estava incipiente, que não tinha muitas ideias e tinha que começar a desenvolver. Porque isso obrigava-me a falar com muita gente, que fazia o favor de me atender e de me ouvir, de ler muita coisa, que eu nunca teria lido. Se não tivesse que fazer. Essa é a verdade. E, sobretudo, nas trocas de opiniões. Eu fui a alguns workshops, sobretudo em Paris e Londres, mas mais em Londres que em Paris. E nos workshops acho que realmente tive provas e fiquei muito agradado com muitas coisas de pessoas que realmente iam aos workshops e que, com toda a modéstia, falavam sobre coisas que efetivamente ainda ninguém quase conhecia. E que depois se viriam a desenvolver no futuro. Mas, de uma maneira geral, não é fácil de responder à pergunta. O que gostaria que as pessoas recordassem do seu trabalho? O meu trabalho? O interesse posto nele. O interesse posto nele é realmente uma coisa que gostava, que recordasse. E o contributo que eu de algum modo pudesse dar, modesto que fosse, para resolver um problema que a pessoa que me contactava tinha, senão não a contactava. Muito bem. Professor, estamos quase a finalizar. Em relação ao futuro da profissão, particularmente para a área das sondagens, como é que considera que está o estado, que é o estado atual da atividade em Portugal? É positivo, negativo? Há alguma observação ou crítica que lhe ocorram em termos do estado atual da atividade em Portugal, embora já tenha ao longo da entrevista referido a algumas questões? Pois, no termo da atividade profissional, vamos dividir na parte mais genérica do marketing e na área mais específica das sondagens. Na área do marketing, acho que realmente estamos numa era de desenvolvimento grande. Talvez o ritmo já tenha sido maior há uns anos atrás, mas ele continua, embora o ritmo tenha decrescido um pouco. E acho que realmente na área de marketing, hoje, se faz marketing de maneira muito diferente do que se fazia há 10 anos ou há 15 anos. Desenvolvimento na área profissional de sondagens. Eu direi que um dos aspectos que não preocupou durante muito tempo os investigadores nessa área e que agora creio que começa a preocupar é um olhar mais atento sobre o papel que as sondagens jogam na modulação do comportamento eleitoral dos votantes. Não há dúvida nenhuma que as sondagens são reconhecidas, a publicação das sondagens, melhor dizendo, é reconhecida de determinados efeitos. Uma sondagem, quando é publicada, para uma parte do eleitorado, não é inócua. Efetivamente, a sondagem pode modificar o comportamento de voto. Por exemplo, uma pessoa fez uma sondagem há poucos dias da eleição, em que partido, isso já houve casos, em que partido em que pensa votar está já com uma diferença de votos ao segundo partido enorme e que pode dizer, bom, já não é preciso ir votar porque o partido ganha certeza e eu não me convinha muito, não vou votar. O que é que isto leva? Leva a um crescimento da abstenção e a abstenção é o inimigo das sondagens. Quanto maior for a abstenção, mais as sondagens eram. E a não ir votar porque foi influenciado pelo efeito das sondagens. Em Inglaterra, este foi um exemplo, o partido tinha a maioria, foi publicada uma sondagem 2 dias antes da eleição e o que aconteceu é que em relação à sondagem a abstenção cresceu enormemente e o partido perdeu. Esse é um problema
que a publicação faz e os efeitos têm que ser estudados. Outra também o efeito de que uma sondagem leva sempre um segmento dos indecisos, ou pode levar um segmento dos indecisos a votar no candidato vencedor, que é o tal chamado efeito Van de Wegen. E, portanto, quer dizer, o vencedor vai colher votos dos indecisos porque aparece como vencedor, claro, numa sondagem. Outro aspecto das sondagens é o voto útil, que também pode acontecer, função dos resultados das sondagens. Ora bem, esses efeitos das sondagens levam a ponderar que as sondagens realmente, quando não realizadas com critérios científicos, são uma arma perigosa. Porque se uma sondagem, mesmo que não seja publicada, mas é divulgada de qualquer modo, através dos meios sociais, portanto, hoje em dia as sondagens sabem-se logo no dia, através, realmente, dos sites sociais, pode levar a efeitos, pode levar a efeitos que pode levar a efeitos, pode levar a efeitos que efetivamente não sejam previstos e que faz com que as sondagens possam ser uma arma perigosa. Ora, efetivamente, a regulamentação desse tipo das sondagens, a nível da ERC, que é quem tem, eu creio que terá que ter maior atenção à parte da realização das sondagens, porque a ficha técnica é insuficiente para se ver como é que ela foi realizada. Não é que os tenham sido inventados, mas pode ser realizado de uma maneira que não possa levar a tirar aquelas conclusões. Por exemplo, se uma sondagem é feita aleatoriamente, tem um valor. Se é feita pelo método de cotas, tem outro valor. Se é feita pelo método snowball e conveniência, tem outro valor. E isso não é normalmente aflorado. Muito bem. Professor, muito obrigada pelo De seu nada. tempo. Eu é que Foi um agradeço. gosto muito grande recebê-lo. Muito obrigada. Muito obrigado.